São João del Rei, Ouro Preto, Diamantina, entre outras cidades importantes historicamente até os nossos dias. Urbanização, dinamização da sociedade. É importante frisar isso. O mercado interno da região das Gerais vai se diversificar bastante. Por que o mercado interno se diversifica? Porque com as cidades surgem várias atividades comerciais. Surgem, por exemplo, os prestadores de serviço, professores, médicos, vários setores surgem a partir daí. Não só professores, médicos, mineradores, entre outros, mas também pessoas que vão se especializar na atividade manufatureira. Espera aí, professor, atividade manufatureira? Mas o sistema colonial não proibia que as colônias tivessem suas manufaturas? Foi exatamente prestando atenção nisso que a rainha Maria I de Portugal, no ano de 1785, lançou o alvará de proibição das atividades industriais. Na colônia, claro. Inclusive, essa proibição tinha o objetivo de fazer com que a colônia não desenvolvesse suas manufaturas. Logo, não faria concorrência com os produtos oriundos da metrópole. Afirmava-se assim as regras firmes do mercantilismo e do sistema colonial. A mobilidade social e o desenvolvimento de uma classe média na região das Gerais também é uma característica da sociedade mineradora. Isso aí. Por causa desses comerciantes, professores, médicos, músicos, todos esses grupos que surgem na região mineradora no século XVIII por conta das cidades, né, esses grupos pertencentes geralmente à classe média fazem com que esse setor na sociedade mineradora se desenvolva. Tudo bem? A questão da mobilidade social era importante. Em sociedades como a sociedade açucareira era muito difícil o pequeno proprietário virar latifundiário, ou seja, obter uma ascensão social. Porém, na sociedade mineradora era mais fácil. De repente, o pequeno minerador juntava uma quantidade de metais razoável e abria um negócio, ou seja, ele ascendia socialmente. Essa possibilidade é muito maior na sociedade mineradora do que em outras sociedades. O século do ouro, o século XVIII no Brasil é muito importante artisticamente. E isso é por causa da classe média que se desenvolve. A classe média, os filhos da classe média que vão estudar nas melhores universidades europeias e trazem para o Brasil estilos literários, como o arcadismo de Tomás Antônio Gonzaga, o arcadismo de Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, entre outros artistas. Além desses artistas, temos que falar também na figura do célebre Aleijadinho. O Aleijadinho, que foi responsável pela difusão da arte barroca na região das Gerais, com as suas esculturas, as suas decorações nas igrejas da região das Gerais. Nós temos, inclusive, a imagem, para que você acompanhe, a imagem de uma das obras, o Davi, o profeta Davi, de Aleijadinho, para você visualizar o estilo barroco presente na região das Gerais. Essa classe média que está se intelectualizando lá fora, ela não só traz estilos literários não, hein? Ela traz também iluminismo, a ideologia do século XVIII, uma ideologia libertária de luta contra a opressão, é muito importante. Quando esses intelectuais, essa classe média foi estudar na Europa e trouxe o iluminismo para cá, percebeu exatamente a exploração tributária que era cometida por conta de quinto, por conta de captação, por conta de todos esses impostos que eram criados pela coroa portuguesa. Foi exatamente contra a exploração tributária, contra a opressão da coroa portuguesa, que a classe média organizou em Confidência Mineira em 1789. E olha só, quem diria, lembra dos intelectuais? Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, estavam entre os inconfidentes. É claro, com a companhia do célebre Tiradentes, um dos poucos a morrer após os autos da Devassa, o julgamento da Inconfidência Mineira, e você sabe, castigado de maneira extremamente exemplar para que outros colonos não realizassem o mesmo. Vamos falar agora sobre as consequências da mineração para o Brasil. É isso. A primeira grande consequência da mineração para o Brasil foi a transferência do eixo econômico para o Centro-Sul. O eixo econômico que até então sempre esteve no Nordeste por causa da economia açucareira. Agora, esse eixo encontra-se no Centro-Sul, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, as áreas que vão passar a ser as áreas mais importantes após o advento da mineração. Uma outra consequência muito importante também é a expansão territorial.
Por quê? Porque com a mineração serão ocupadas áreas no interior do Brasil, áreas como Minas Gerais, mas não só Minas Gerais, hein? O Centro-Oeste também. Goiás, Mato Grosso do Sul, são áreas que a mineração ajudou a ocupar, interiorizando a ocupação portuguesa na América. Também é importante destacar uma outra consequência muito importante, que foi a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, uma medida do Pombal. Nós falaremos sobre ele ainda hoje, no ano de 1763. Agora, por que transferir a capital para o Rio de Janeiro? É simples. O Rio de Janeiro era a principal rota de escoamento da produção aurífera. Minas Gerais não tem porto. Você sabe um pouquinho da geografia do Brasil. Minas Gerais não tem porto, então a produção de minérios em direção a Portugal deveria obrigatoriamente passar pelo Rio de Janeiro. E o que o Pombal queria era ampliar o controle sobre esse escoamento, evitando saques e evitando qualquer tipo de contrabando nesse meio do caminho. É importante também destacar para onde será que foi o ouro do Brasil, né? O destino desse ouro do Brasil. Mas antes nós vamos consultar a galera, vamos ver o que a galera sabe sobre esse assunto. Roda aí. Como assim ouro? Ouro. O ouro, a pedra. Ah, não sei. Era uma foto vergonha. Me conta uma coisa, onde é que foi parar o ouro do Brasil? Ah, em qualquer lugar, menos no Brasil. A coroa portuguesa, né? Quando invadiu o Brasil, na colonização, pegou e levou tudo. E você acha que foi pra onde? Não sei. Faltou essa aula? Faltei. Não sei. Mas nem ideia. Mas sei lá, Portugal. Por que foi pra Portugal? Porque o Brasil era colônia de Portugal, daí era explorado por Portugal. Não foi que nem Estados Unidos. Estados Unidos não foi colônia de exploração, foi colônia mesmo. Será que o ouro acabou? Acabou. Tem no norte, mas se tiver, não é da gente. Você viu a opinião da galera lá da rua. Bem, vamos falar para onde foi o ouro do Brasil. Bem, obrigatoriamente o ouro, a maioria desse ouro tem obrigatoriamente que ir para Portugal. Esse ouro, oriundo dos excessos tributários, da captação, do quinto e todos esses impostos que foram criados. Esse ouro tem que ir para Portugal. O problema é depois, né? Depois de Portugal, para onde ele vai? A Inglaterra, no ano de 1703, assinou o Tratado de Methuen. Esse Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, dizia o seguinte: a Inglaterra ganharia vantagens alfandegárias para vender seus panos em Portugal. E Portugal ganharia vantagens alfandegárias para vender o seu vinho, né, o vinho do Porto, tradicionalíssimo, para vender seus vinhos na Inglaterra. Bem, eu acho que você em casa compra muito mais pano do que vinho. Logo, esse tratado privilegiava a Inglaterra. A Inglaterra vendia muito mais tecidos para Portugal do que comprava os vinhos portugueses. Percebeu que está rolando um certo déficit na balança comercial entre os dois países. Adivinha o que era utilizado para cobrir esses déficits? Para cobrir esses déficits eram utilizados exatamente o ouro que vem do Brasil. O ouro que veio do Brasil, então, serviu para alimentar as indústrias inglesas. A burguesia inglesa acumulou esse dinheiro, fez a famosa acumulação primitiva de capitais, acumulou esse dinheiro e investiu na produção industrial. E o que fez Portugal? Portugal comprou e muito. Comprou para sustentar o luxo da vida em Portugal, da nobreza portuguesa. Isso. É por isso que a gente diz, inclusive, que o ciclo do ouro, a mineração, deixou muitos buracos. Os buracos no Brasil, buracos oriundos da exploração. Deixou também igrejas em Portugal e indústrias na Inglaterra. Percebe que quando Portugal compra muitos produtos ingleses, produtos a um preço baixo por causa da modernização da produção lá na Inglaterra, a gente chama esse processo de revolução industrial, não é isso? Como Portugal compra muitos produtos ingleses, o que acontece com a manufatura portuguesa? A manufatura fica atrofiada, não consegue concorrer com a produção industrial inglesa. Deixa eu falar agora sobre o declínio da mineração. Você sabe, né? Tudo que é bom dura pouco. Ou seja, lá pelos idos de 1750, 1760, a quantidade de ouro extraída no Brasil já começa a reduzir-se de maneira consubstancial. Por que isso acontece? Você sabe que Portugal podia entender muito de açúcar. Até entendia alguma coisa de vinho. Agora, de exploração aurífera, Portugal não conhecia muito. O desconhecimento das técnicas fez com que muito ouro ou não fosse encontrado ou fosse desperdiçado. Além disso, existe uma característica geológica para o ouro brasileiro. O ouro brasileiro é o que a gente chama de ouro de aluvião,
que era um ouro de pouca profundidade. Isso é uma característica geológica e fazia com que o ouro fosse, por sua pouca profundidade, fazer com que ele fosse facilmente extraído, mas acabava rápido por conta da sua pouca profundidade. O renascimento agrícola, na verdade, é uma consequência da decadência da mineração. Por quê? Porque muitas pessoas que até então se dedicavam à mineração no Brasil, no século XVIII, durante todo o século XVIII se dedicavam à mineração, passaram então a atuar na atividade agrícola. O ouro acabou, as pessoas tiveram que realizar outras atividades. Então, ocorreu um fluxo de pessoas para antigas áreas produtoras de gêneros agrícolas. No caso, o litoral nordestino, tradicional produtor de açúcar, também o Maranhão, que era um franco produtor de algodão. Esse momento onde a produção agrícola vai voltar a se desenvolver, vai contar com uma conjuntura internacional muito favorável. No caso, nós temos que mencionar a independência das 13 colônias, o processo de criação dos Estados Unidos de hoje. Os Estados Unidos eram um grande concorrente na produção algodoeira em relação ao Brasil.